Olá, meu amigo, minha amiga, Dr. Fábio, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a esse nosso canal, ao nosso bate-papo sobre saneamento. E hoje preparamos um assunto bem interessante, comum, corriqueiro, mas interessante. Hoje falaremos sobre os conceitos concentração e carga. Você que trabalha aí com tratamento de esgoto ou água deve estar muito cansado de ouvir esses dois conceitos, mas nunca é demais conversarmos a respeito para clarear as diferenças e o que eles têm em comum. Então, convido vocês a participarem conosco dessa conversa e aprendermos juntos. Vamos lá? Meus amigos, minhas amigas, estamos aqui para mais um bate-papo sobre saneamento e a nossa conversa hoje gira em torno dos conceitos de concentração e carga. Afinal, sabemos bem qual a diferença? Vamos ver? Vamos começar aqui com concentração. O que diz a definição de concentração? Indicativo de composição de uma mistura, geralmente expressa como sendo a razão entre a quantidade de um poluente dissolvido num volume de solução. Ou seja, a concentração é uma determinada massa dissolvida num determinado volume. Nós vamos encontrar aqui como exemplo mais utilizado no tratamento de água e esgoto como forma de expressar concentração de um poluente, a concentração comum. Concentração comum, aqui é a equaçãozinha aqui simples, é massa por volume. É bem a tradução da própria definição de concentração. E essa concentração comum pode ser expressa de várias formas, gramas por litro, quilo por metro cúbico, ou aquilo em que é mais utilizado, miligramas por litro. Nosso famoso ppm, partes por milhão, né? A forma mais utilizada para expressar as concentrações das variáveis analíticas, tanto em esgoto como água. Né? E vamos contextualizar aqui a coisa. Vou pegar aqui, por exemplo, a variável alcalinidade. A alcalinidade é a capacidade de tamponamento do meio. E eu posso obter a concentração da alcalinidade através de uma análise titulométrica, uma análise complexométrica, onde o meu titulante será esse camarada aqui, ó, o EDTA, um salquelante, o etileno diamino tetracético de sódio. Como que é a formuleta para eu calcular a concentração de alcalinidade? Né? Lembrando que a concentração é massa por volume. Vamos ver aqui. Ó. Eu vou ter aqui o volume gasto na titulação do EDTA, vezes a concentração dessa solução de EDTA, aqui no caso expressa em termos de normalidade, vezes 50 mil. O que é esse 50 mil aqui? 50 mil é o miliequivalente grama do carbonato de cálcio. Por que ele está aqui? Porque eu quero expressar a concentração de alcalinidade em termos de carbonato de cálcio. E eu posso fazer isso porque eu estou usando a concentração do EDTA em termos de normalidade. Então, o conceito de equivalente grama está presente. E é 50 mil, porque eu aproveitei aqui para multiplicar por 1000 para corrigir unidades, porque eu acho mais prático utilizar tanto o volume gasto na titulação como o volume da amostra em ml. Então, eu multiplicando aqui por 1000, transformando o equivalente grama do carbonato de cálcio, que é 50, em 50 mil, eu posso ter aqui o resultado final já expresso em termos de ppm, em miligramas por litro. Então, essa é a formuleta para eu calcular a alcalinidade. Volume gasto na titulação, vezes a normalidade do EDTA, vezes 50 mil, dividido pelo volume da amostra. Se eu fizer uma análise um pouco mais pormenorizada dos envolvidos nessa minha formuleta, eu tenho aqui, ó, o volume do EDTA é volume sobre 1. A normalidade do EDTA é massa sobre equivalente grama vezes volume. E os 50 mil é o equivalente sobre 1. Aqui embaixo eu tenho o volume da amostra. Então, volume corto com volume, equivalente eu corto com equivalente. O que sobra aqui para a gente, meus caros? Sobra no numerador massa e no denominador volume. Sobra massa por volume. Sobra miligrama por litro. Sobra miligramas de carbonato de cálcio por litro. Ou seja, através dessa expressão, eu vou dizer quantos miligramas de carbonato de cálcio eu tenho por 1 litro da minha amostra. Seja essa minha amostra o meu esgoto, um efluente industrial, uma água de um lago, de um rio, um efluente final, um efluente de um reator WASB, enfim, seja o que for, a expressão desse resultado vai me dizer qual a massa
desse componente aqui, do carbonato de cálcio, em 1 litro, definido nesse sistema de 1 litro. Já a carga, por sua vez, ela traz a ideia da quantidade de massa desse poluente, dessa substância, transportado por unidade de tempo. Aqui eu tenho massa e tempo, diferente da concentração, que eu tenho massa por volume. Aqui eu tenho massa em tempo. Por exemplo, aqui a carga orgânica, expressas como quilos de DBO, né, não esqueçam, é uma variável que traduz indiretamente a quantidade de matéria orgânica presente na minha amostra. Então, quilos de DBO por dia. Olha aqui, ó, massa por dia. Podia ser gramas por minuto, podia ser quilos por segundo, mas sempre eu teria a massa de um determinado elemento por um tempo qualquer. Como que eu determino a carga? Muito simples. Carga é o produto da concentração e da vazão. Da concentração do poluente, dessa substância, vezes a vazão que essa substância, que esse poluente é gerado. Então, vamos lá. Concentração é gramas por litro, massa por volume. Vazão é volume por tempo, litros por dia, por exemplo. Essa aqui é a minha continha que eu faço. Olha só que continha simples, continha de padeiro. Carga é igual a concentração vezes vazão. Ou seja, carga é igual a gramas por litro vezes litro por dia. Anulo aqui, anulo acolá. Carga é igual a gramas por dia. Então, a noção de carga, o que ela faz? Ela pega a concentração do produto. O que é concentração? É a massa dele em 1 litro de solução. Beleza, sei disso. Pega essa concentração e aplica isso ao longo do tempo. Ou seja, a carga, ela me dá uma noção temporal desse poluente. Por exemplo, sendo lançado num corpo receptor, sendo aportado em um tanque de aeração. Ela me permite essa visão mais ampla, ao longo do tempo, de uma determinada massa entrando em um sistema qualquer, seja um tanque de aeração, seja um corpo receptor. E o legal, meus caros, que a gente não pode perder de vista, que é muito a relação de carga e concentração. Aqui, ó, é uma igualdade aqui. Então, se carga é concentração vezes vazão, óbvio, concentração é igual a carga vezes vazão. E isso me permite ter, se eu tenho uma informação e não tenho a outra, eu posso ter as duas. Eu preciso ter pelo menos duas aqui para obter uma. Se eu tenho concentração e carga, eu acho vazão. Se eu tenho vazão e carga, eu acho concentração. Se eu tenho vazão e concentração, eu acho carga. Então, vejam que a clareza nos conceitos faz com que informações implícitas tornem-se explícitas. Ficou claro, então, meus amigos, minhas amigas, a diferença conceitual entre concentração e carga? Espero que sim. Porque agora a gente vai ver um adendo à questão de carga, que é a ideia de carga per capita, que representa a contribuição diária de um indivíduo, em termos de produção, de lançamento da massa de um determinado poluente. Em geral, a gente expressa isso em gramas por habitante por dia. Aqui, continua sendo carga. Gramas por dia, massa por tempo. Só coloquei o habitante aqui, porque eu estou especificando que essa carga é em termos de habitantes, né? Em termos desse sujeito. A ABNT 12209 traz para a gente aqui a relação de alguns faixas de valores aplicados a determinados parâmetros do tratamento de esgoto, né, associados ao esgoto. Então, eu tenho, por exemplo, aqui que a carga per capita de DBO, a carga vai de 45 a 60 gramas por dia por habitante. Isso quer dizer que eu, Fábio, eu produzo por dia, por exemplo, vou ser generoso comigo, 60 gramas de DBO por dia. Quer dizer, as minhas idas e vindas ao meu toalete em casa, no serviço, ou em qualquer lugar que eu esteja, as minhas lavadas de mão, de rosto, minhas tomadas de banho ao longo de um dia, geram uma carga de DBO de 60 gramas. Então,
Eu uso esse número aqui muitas vezes quando me falta maiores informações, quando eu preciso dimensionar uma ETE e me falta detalhes da geração de esgoto, por exemplo, da concentração desse esgoto. Quer ver só? Vamos ver aqui um exemplo? Vai ficar bem claro o que eu quis dizer. Vamos ler aqui. Os habitantes de uma comunidade geram uma contribuição per capita de DBO de 54 gramas habitante-dia e uma contribuição per capita de esgoto de 180 litros habitante-dia. Calcular a concentração de DBO nos esgotos. Olha só, eu não sei qual é a concentração de DBO, mas eu sei qual é a contribuição per capita de esgoto de um habitante e qual é a contribuição per capita de DBO de um habitante. Tanto esse número aqui, os 54, como os 180, são números teóricos, mas não são baseados na minha vontade, são baseados na literatura. Então, eu posso partir desses números admitidos, dessas premissas, para começar a trabalhar, a estimar a concentração da minha DBO nesse meu esgoto e daí dar continuidade ao meu trabalho. Então, o que eu tenho e o que eu quero? Eu tenho a carga per capita de DBO, 54 gramas habitante-dia. Eu tenho a vazão per capita, 180 litros habitante-dia. E o que eu quero saber? A concentração decorrente dessa relação de carga e vazão em miligramas por litro. Só recordando, porque recordar é viver. Concentração é igual a carga por vazão. Aqui, ó. A DBO, miligramas por litro, é igual a carga per capita dividido por vazão per capita. Só está aqui o termo per capita, só para associar a questão de que isso tudo é por habitante. Mas vejam bem, eu quero expressar em miligramas por litro. Então, olha só, a carga per capita de DBO está em gramas, e eu quero aqui por miligramas. Então, o que eu faço? Multiplico por 1000, para corrigir as unidades, de gramas para miligramas. Substituo os números. DBO é igual a 54 vezes 1000, dividido por 180. E eu faço essa análise dimensional. Miligramas habitante-dia vezes habitante-dia por litro. Por quê? Porque aqui embaixo, ó, não esqueça, vazão é litros habitante-dia. Né? Só que a gente está aqui numa divisão. Divisão de fração. Lembram lá, questãozinha de matemática básica? Eu inverto, né, o de baixo. Então, o denominador passa a ser numerador e o numerador passa a ser denominador. Isso me permite cortar habitante-dia aqui. Sobra o quê? Miligramas por litro. Faço essa continha aqui e tenho que a minha DBO desta situação, minha DBO estimada, será de 300 miligramas por litro. Vejam, novamente, por mais que conceitualmente concentração e carga tenham as suas definições distintas, são conceitos que estão entrelaçados. Isso é muito importante, mas eu preciso conhecer o limite de cada um, a aplicação de cada um. E é isso que a gente vai fazer agora. Vamos ver mais claramente aonde cada um, o contexto em que cada um desses dois conceitos melhor é utilizado. Vamos começar com concentração. Sem sombra de dúvidas, a concentração ela é muito bem empregada para caracterizar o esgoto ou efluente industrial. Por quê? Porque dessa forma eu vou poder avaliar a sua biodegradabilidade, se tem compostos tóxicos, qual a concentração de fenol, qual a concentração de óleos e graxas, se tem qual a concentração de metais. Vou pegar a concentração de DBO e DQO e avaliar a sua biodegradabilidade e, por tabela, a presença de compostos orgânicos não biodegradáveis, né, dos tais recalcitrantes. Ou seja, a concentração desses poluentes, a massa de cada poluente por volume de solução, por 1 litro de solução, me permitirá interpretar esses resultados. Para quê? Para me indicar, para eu poder definir quais os processos e arranjos tecnológicos que melhor se aplicam à tratabilidade desse esgoto ou desse efluente industrial. Ou seja, a caracterização das concentrações dos poluentes presentes no meu esgoto ou no meu efluente industrial me permite definir a rota tecnológica que melhor se aplica. Da mesma maneira,
Uma vez aplicada essa rota tecnológica, uma vez implantada uma ETE, uma vez produzido um efluente final que será lançado num corpo receptor, eu preciso quantificar os poluentes presentes nele também. Eu preciso saber qual a concentração dos poluentes presentes no meu efluente final. Por quê? Porque eu tenho que atender à legislação. E a nossa legislação, tanto o CONAMA, tanto os decretos estaduais, se baseiam em concentração de poluente. Então, eu tenho lá, tanto na legislação federal, como nas legislações estaduais, eu tenho todos as minhas variáveis, os meus parâmetros, e os valores máximos permitidos de suas concentrações, para cada uma delas. Logo, eu preciso monitorar, eu preciso medir a concentração desses poluentes no meu efluente final para saber se a minha ETE está atendendo ao impositivo da legislação ou ao impositivo do órgão ambiental responsável, que muitas vezes impõe valores diferentes para determinadas situações. De qualquer maneira, a concentração, graças à sua conceituação, me permite aplicá-la para definição de rotas tecnológicas e para monitoramento do lançamento desse efluente para efeito de atendimento do arcabouço legal que rege o lançamento de efluentes em corpos receptores. Já a carga, como é um parâmetro, traz um conceito mais amplo, porque envolve a concentração e algo mais. O que é esse algo mais? É o tempo. E isso é muito importante, porque me dá uma dimensão da quantidade. E isso é importante para determinar alguns parâmetros de processo de tratamento, como, por exemplo, a relação alimento-microorganismo, nosso AM. A relação alimento-microorganismo, ao lado da idade do lodo, são um dos principais parâmetros operacionais, por exemplo, de lodos ativados. Em especial, já que está aqui, né, a relação alimento-microorganismo, ela é responsável, por exemplo, pela boa ou pela má biofloculação, que vai impactar diretamente na sedimentabilidade desse lodo no meu decantador secundário e que, por tabela, será responsável por uma maior ou uma pior clarificação do meu efluente final. E olha, vejam aqui o equacionamento desse parâmetro. A relação AM é dada por vazão vezes S0 dividido por V vezes X. O que é o que aqui? Então, já falei, né? É vazão. E o que é o S0? S0 é a concentração de DBO no meu esgoto. O que é vazão vezes concentração? É carga. Ou seja, a relação AM é a carga de DBO que eu vou oferecer para quem? Para uma massa, uma determinada massa de micro-organismo que eu obtenho aqui embaixo. Essa, inclusive, é a ideia da relação AM, papo para um outro papo. Mas o que nos importa saber é isso aqui, que a relação AM é a carga de DBO que eu vou oferecer para os meus micro-organismos comerem. Daí a importância de eu conhecer a carga. Além disso, além de determinar os parâmetros de processo como a relação AM, ao longo do dimensionamento das unidades de uma ETE, eu vou aplicar esse conceito de carga em várias etapas, que me darão, por exemplo, entre outras coisas aqui, o volume dos meus tanques, do meu reator biológico, do meu reator anóxico, caso eu tenha, o tamanho do meu decantador, e da necessidade de oxigênio, porque dependendo da carga orgânica aplicada, eu tenho que colocar mais ou menos oxigênio, dependendo da carga nitrogenada que chega junto e que eu precise nitrificar, eu vou colocar mais ou menos oxigênio. Então, a carga também está associada a essa ideia aqui, da definição da necessidade de oxigênio. E, por fim, o último exemplo que eu quero trazer para vocês é a questão da carga associada ao real impacto do lançamento de um efluente tratado num corpo receptor. Eu quero saber, eu estou aqui falando da capacidade de diluição desse corpo receptor que está aí, do efluente que está sendo lançado. Por que eu estou dizendo isso, meus caros e minhas caras? Porque a gente tem que ter muito claro que há duas questões que são levadas em conta no lançamento de um efluente tratado. Duas questões legais. Uma são os valores máximos permitidos para lançamento. Eu tenho que atender à legislação
as concentrações dos meus poluentes, do meu efluente final, têm que atender à legislação. Ponto. A outra situação é o enquadramento do meu corpo receptor. Esse corpo receptor que vai estar recebendo esse meu efluente, ele será classificado em classe 1, 2, 3 ou 4, não importa. Cada classe, no seu enquadramento, tem os valores definidos para esses poluentes, os valores máximos. Logo, por lei, eu não posso desenquadrar esse corpo receptor mediante o lançamento de um efluente, de uma água residual. Eu preciso manter o seu enquadramento. E isso é importante, porque, às vezes, mesmo eu atendendo, eventualmente, à legislação, em termos de concentração de poluente lançado, o meu volume de lançamento pode ser tão grande que, com o tempo, isso possa vir a causar um acúmulo desse poluente no corpo receptor e o seu eventual desenquadramento. Por quê? A vazão do efluente gerado e a vazão do corpo receptor são importantes para entendermos essa questão da capacidade de diluição. Por isso, essa questão de carga ela é muito importante para a gente compreender esse contexto de lançamento de efluentes num corpo receptor. Aqui eu vou dar um exemplozinho bem básico, porque é só bate-papo que a gente tem aqui, tá? Aqui uma indústria gera um efluente com uma DBO de 20 miligramas por litro. 20 miligramas por litro, meus caros e minhas caras, atende à legislação aqui de São Paulo? Atende. Até 60 miligramas por litro, tá, beleza. E essa indústriazinha aqui, ela gera uma vazão desse efluente de 5 litros por segundo. Ou seja, por segundo é lançado 5 litros de um efluente que tem DBO de 20 miligramas por litro. Até aí, a primeira situação, beleza, atendi a legislação. Tá. Isso aqui vai ser lançado aonde? Que tipo de corpo receptor vai estar recebendo isso? É um corpo receptor? Podia ser também uma rede coletora de esgoto. Aqui no meu exemplo, é um corpo receptor. E é um corpo receptor classificado como uma água doce classe 2. Esse corpo receptor, ela tem uma DBO de 3 miligramas de oxigênio por litro e foi medida uma vazão de 380 litros por segundo. É claro que essa vazão é hipotética. A DBO não, porque a DBO de rios classe 2 tem que ser até 3 miligramas de oxigênio por litro. Tá? Então, esse efluente aqui, nessa vazão, vai ser lançado nesse rio aqui. Vejam que é um rio com uma vazão alta. Isso daí já é um indicativo de que, provavelmente, eu não terei grandes problemas. Eu teria uma boa capacidade de diluição. Por isso é importante a definição dessa vazão. Não vou entrar no mérito aqui, que isso também vai ser papo para um outro papo, da análise de Q710, nem de avaliar montante e jusante. Tá? Nossa ideia aqui é focar apenas nas aplicações dos conceitos concentração e carga, em especial aqui na aplicação do conceito carga. Vamos ver, então, o que se dá. Eu tenho essa equação aqui de mistura, muito utilizada no nosso meio, que diz o quê? Que a concentração final é o resultado da razão entre a concentração do meu efluente vezes a vazão do efluente, mais a concentração do rio vezes a vazão do rio, dividido pela somatória das vazões. Lembrando que a concentração aqui, tanto final como do efluente como do rio, é do meu poluente que eu estou estudando. Ou seja, o numerador dessa equação é carga. É carga do efluente, né, que sai da indústria, mais a carga do rio. Só lembrando aqui que a concentração final, então, é sempre expressa em termos de DBO, a concentração do efluente também em DBO, a concentração do rio também em DBO, as vazões, efluente e rio. Tá? Então, vejam bem, novamente, eu estou usando o conceito de carga para avaliar o impacto do lançamento desse efluente nesse corpo receptor. Então, só para a gente relembrar, aqui nós temos as características do efluente industrial. DBO de 20 miligramas por litro, vazão de 5 litros por segundo, atendendo à legislação em termos de padrão de lançamento, a princípio. E aqui as características do meu corpo receptor, que foi classificado como classe 2. DBO 3 miligramas por litro, vazão medida no local 380 litros por segundo. Vou agora aqui
resgatar a equação, né, de mistura e vou substituir os valores na equação. Então, a concentração final de DBO vai ser 20 vezes 5, que é a concentração de DBO vezes a vazão do efluente gerado na indústria, mais 3 vezes 380, a concentração de DBO vezes a vazão do rio, dividido pela somatória das vazões do efluente e do rio. Continha de padeiro, minha concentração final de DBO no rio será de 3,2 miligramas de oxigênio por litro. Olha só, hein? E agora, hein? A minha DBO de classe 2 é até 3 miligramas de oxigênio por litro. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que é muito importante. Vou só reforçar. O lançamento de esgoto tratado não pode alterar a classificação do corpo d'água. É claro que aqui, meus caros e minhas caras, nós estamos fazendo uma análise hipotética, não foi feita uma investigação mais pormenorizada da real DBO desse rio, nada disso, é apenas para ilustrar. Mas, de qualquer maneira, serve para chamar a atenção que é importante eu ter esse olhar. Se eu estou lançando o meu efluente num corpo receptor, eu preciso ter um estudo desse meu corpo receptor, um estudo do meu efluente e ver, através dessa questão de diluição, se o corpo receptor tem capacidade de receber esse meu efluente, essa carga do meu efluente tratado, sem ser desenquadrado. Para resumir, meus amigos, a concentração é a quantidade de massa em um determinado volume. Seja uma quantidade de matéria orgânica, de DBO, 1 litro, seja a quantidade de óleos e graxas, 1 litro, seja a quantidade de qualquer poluente por litro. Já a carga é essa mesma massa, porém, ao longo do tempo. Né? Eu estou expressando isso, eu vou expressar essa massa ao longo do tempo. Essa mesma massinha aqui, não presa num universo finito de 1 litro, mas sim inclusa no universo temporal, em 1 hora, em 1 minuto ou em 1 dia. Eu espero que tenha sido bem bacana para vocês, que tenha ajudado aí a clarear dúvidas, a aguçar curiosidades. Não esqueçam que nós somos a EcoClass, essa educação corporativa que tem por objetivo e por missão trazer para vocês o esgoto dessa maneira contextualizada, dessa maneira interdisciplinar. Espero sinceramente que vocês tenham gostado e novamente, deixem aí o seu likezinho para nós, compartilhem, comentem, deixem as suas impressões, suas sugestões, divulguem e estejam conosco sempre presentes, porque fazemos isso aqui para vocês. E, como diz o nosso amigo aí, por hoje é só, pessoal. Até a próxima.